Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Case que é Gostoso. Bom, eu me reporto ao vídeo 0, que é o vídeo de apresentação do canal. Recomendo os canais masculinistas. O que eu fiz? Os canais que são indicados pelos inscritos, alguns que eu já assisti, eu tenho colocado na playlists aí de sugeridos para vocês. Aí vocês vão lá, dão uma olhada. Eu não endosso o que está sendo falado nesses canais, não é isso. Mas assim, de repente é algo que pode acrescentar alguma coisa pra gente, né? Por mais que a gente discorde de uma boa parte, né? A gente aplica o nosso filtro, né? E a gente vai desenvolvendo, né? A gente vai aplicando o nosso filtro e vai agregando alguma coisa pra gente, né? Bom, nesse podcast aqui eu vou falar sobre o veto do auxílio emergencial para homens chefes de família. Vou falar sobre aumento de cota aqui na Europa para mulheres, né, para serem diretoras, presidentes, né, de empresas, né. Do último podcast para cá eu perdi um pouco de inscritos, isso é um motivo para a gente comemorar, porque eu acho que dá uma limpada, né. Assim, a gente tem que ajudar quem quer ser ajudado. Quem achar que não está sendo útil, realmente é melhor sair mesmo. Quem achar que está perdendo mais tempo do que efetivamente agregando alguma coisa, deve sair. Quem quiser ver vídeo, né, com figurinha, com bonequinho, né, assim, com algo mais trabalhado, realmente procura outro canal. Não é, eu não tenho vaidade nenhuma, não tenho interesse em crescer. Eu penso que eu preciso fazer aquilo que eu acho que eu vim para o mundo fazer, né? Como todos nós viemos ao mundo para ajudar o próximo, e eu acho que eu estou em condições de ajudar o próximo dessa forma, né? Eu falei no vídeo que eu não gostava de barba, né? De repente é por isso que o pessoal se desinscreveu, vai saber, né? E, inclusive também não gosto de tatuagem. Eu lembro uma vez que eu cantei uma mulher assim, assim, mais novo, né? Falei, poxa, que tatuagem linda. Ela foi, pô, se você faz isso por beleza, o que você não faz por prazer? Né? Que se sente dor por beleza, né? O que não sente por prazer? Bom, mas aí quem tem tatuagem se sentiu ofendido, também se desinscreve, não tem problema. Né? Eu não sou índio, né, para tatuar o meu corpo, para sentir dor, para colocar um desenho que eu possa me arrepender. Eu não sou um quadro negro também para fazer um desenho, né? Não quero parecer ser diferente para as pessoas por fora na embalagem, por dentro pensar igual todo mundo, né? O fato de repente você entrar numa tribo, você está achando que é diferente das pessoas e você é diferente de uma parte, mas você é igual a um outro grupo, né? Mas assim, se você quiser usar, se você se sente feliz, se é bom para você, se lhe agrega, eu não tenho preconceito nenhum. Eu sinto preconceito, sim, de mulher. Eu vejo mulher com tatuagem, uma coisa que eu não curto, né? Mas enfim, eu deixo isso claro também para, assim, se vocês quiserem se desinscrever por isso, né? Eu acho que a gente passa por um momento de muito modismo, né? Daqui a pouco vem a moda aí da Irlanda de usar saia, os homens vão usar saia também, né? E vai ser bonito usar saia, né? Como eu vejo alguns indianos usando saia aqui, é um negócio bem esquisito, né? Mas se eles estão felizes assim. Bom, vamos lá, a questão do auxílio emergencial. Vou falar mais coisas também que vai desagradar muita gente. Primeiro, a questão do auxílio emergencial é feito pelo sistema que faz cruzamento de dados, pelo data prévia, blá 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 blá. Gente, o Brasil é uma zona, não tem organização nenhuma, não tem dado nenhum. Tanto que os militares das Forças Armadas receberam os R$ 600, né? Como é que vai ter controle se a pessoa trabalha, se a pessoa não trabalha? A pessoa pode não pagar o MEI, pode não pagar a inscrição do INSS como contribuinte individual, mas mesmo assim ser camelô, sabe? Assim,
é muito complicado, é muito complicado. Pode ser sócio de uma empresa no exterior. Por exemplo, se eu não tivesse recebido, se eu não tivesse largado o trabalho tão recentemente, como eu estou desempregado e como eu não fiz a minha saída fiscal do Brasil, porque por enquanto não vale a pena eu fazer, eu tenho rendimentos aí, e se eu fizer eu vou ter que pagar imposto de renda sem gozar daquelas faixas de isenção, né? Então eu mantenho a minha residência fiscal no Brasil e procuro não me ausentar por mais de 12 meses. Antes de 12 meses eu dou um pulo aí e volto. Eu também teria direito. Ou seja, eu nem moro no Brasil, eu não estou passando pelo lockdown das cidades e teria direito. Agora, eu tenho um amigo, por exemplo, que trabalha no Uber, ele tem uma MEI, o CPF dele estava irregular e até hoje ele não recebeu nenhuma parcela, né? Então, assim, para as coisas funcionarem, os sistemas têm que estar bem alimentados, né? Não adianta você fazer uma lei, o problema do Brasil é educação. Aí vem uma lei lá e, então vamos criar uma escola tal no bairro tal. Isso não resolve. Isso não resolve. Não é a criação da escola. Escola não é educação, né? Você tem que desenvolver ali as escolas que já existem, métodos, acesso para as pessoas terem ao, aos dados, né, para depois fazerem as conexões e assimilarem, né, e com isso terem conhecimento, né. Eu conheci um cara que ele estudou num bairro muito pobre no Rio de Janeiro, muito, e sempre estudou em escola pública, sempre, sempre. Mas ele era muito esforçado, mas assim, não fez cursinho, nada. Aos 17 anos, ele passou para medicina na Faculdade Federal, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Hoje ele é médico. Hoje ele é médico e, enfim, são casos assim excepcionais também, né? Mas vamos lá. Então, a MSOL, ela recebe o dobro, ela recebe R$ 1.200 e ainda recebe o percentual da pensão sobre os R$ 600 que o pai da criança recebe, né? Então ela recebe 1.200 e digamos que 30% de 600 mais 180. Ela recebe 1.380, né? E o pai da criança recebe os 600 menos 30%, ou seja, ele recebe R$ 420. Eu acho que R$ 420 aí para fazer uma compra de supermercado no Brasil, eu acredito que assim, você vai ter que fazer uma compra para comer macarrão, ovo, né? As coisas assim, arroz, feijão, as coisas mais básicas, né? Eu gasto no mínimo de supermercado aqui, no mínimo, muito difícil as compras ficarem assim, não, assim, para eu comer assim nesse nível aí, vai ser no mínimo 80 euros, né? Minhas compras normais de supermercado aqui é de 120 euros no mês. Posso colocar 132 euros, porque eu coloco uma margem de 10%. E, e assim, eu compro vinho, eu compro uns queijos, né? Assim, eu coloco um pouquinho de firula ali como se fosse a minha saída, né? Já que tá tudo fechado à noite e tal, não tem bares, tem restaurante, tem boate, tem nada. Eu gosto de barzinho com música ao vivo. Já estou me distanciando do tema. Mas enfim, então o homem que cria sozinho um filho, ele recebe 600. E a mulher que cria sozinho um filho recebe 1.200. Gente, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Eu postei lá no canal do Dom Sandro, eu acho que cabe mais a ele comentar esse tipo de coisa, porque eu acho que o foco do canal dele é mais comentar sobre o projeto de lei, né? Mas eu não podia deixar passar batido isso, né? Sim, não sei se o Congresso vai derrubar esse veto do Bozogado, né? Enfim, eu fico perplexo com essas notícias e me parece que a Damares, a resposta da Damares é no sentido de que não tem como controlar isso. Não tem como controlar se o pai cria o filho sozinho.
Gente, então peraí, então não tem como controlar nada, né? Porque também não tem como controlar se a mãe cria o filho sozinho, né? Muito provavelmente quem cria é a avó, o avô, né? Às vezes os tios, né? Quanto mais nova ela é, assim, provavelmente mais irresponsável, não necessariamente, mas provavelmente é. E quem cria é outra pessoa, né? E ela recebe os R$ 1.200 aí para comprar maquiagem, né? Para comprar shortinho curto, para, como é que é? Balançar a raba. Eu tenho que ser moderador, gente. Eu não posso esquecer da minha estratégia de tentar usar termos moderados, que eu não quero que o canal caia, eu não vou ter paciência para criar outro, essas coisas todas, né? Ok. Então a justificativa da Damares é que não tem controle, mas não tem controle de nada, que se tivesse controle os militares, né, que provavelmente assim, devem ser recrutas, soldados, né? Não que não tenha, assim, de repente, oficial, né? Eu acho que nesse caso deveria ter a perda de patente e a demissão, né? Não tem nem discussão. Aliás, para todos eles que receberam, né? E o povo ainda defende a intervenção militar, né? Como se os militares fossem seres que não são humanos, ou seja, que não erram ou erram muito menos do que o restante da população, né? Assim, eu acho que a grande parte dos militares, né? Eu cresci nesse meio, meus pais não eram militares, mas eu cresci nesse meio, e meus amigos, né, que hoje são coronéis e tal, assim, o pessoal que foi pro exército, desculpa aí quem tá no exército, mas eram assim, os caras mais assim, menos dotados de inteligência que foram pro exército, né? Os caras, pessoal bom mesmo, assim, inteligente, tirava nota alta, assim, foi para a Marinha, foi para a Aeronáutica, né? E eu acho que a população fica endeusando, assim, os militares, como se fosse a salvação e tal. Eu acho que a primeira coisa é que não devia ter nem mais exército, assim, com esse efetivo, né? Deveria ser reduzido o efetivo das Forças Armadas. Porque se vier uma guerra mesmo, a guerra é com drone, com míssil, né? A questão de corpo a corpo foi reduzida ao extremo, né? A não ser se você for brigar com um país pobre e tal, né? Eu acho que tem que focar esses recursos aí em tecnologia, né? Para poder fazer a defesa, né? Não gastar um recurso com uma pessoa, com salário para o resto da vida, para ganhar igual, inclusive depois da reforma, né? Atualmente não tem, mas assim, não tem para quem está ingressando, mas deixar a pensão para a filha solteira, né? Isso aí remonta muito à época em que a mulher precisava da emancipação do homem, o homem que era o patriarca, sustentava a família, e se o militar... Peço desculpa por esse barulho externo, tá, pessoal? Se o militar morresse, né, num confronto, numa guerra, quem iria sustentar a filha dele? Remonta muito a essa época. Mas hoje em dia, né, as filhas de militares ainda gozam desse direito. Eu acho que esse direito a ingressar nesse sistema se encerrou em 2003 ou 2005. Comentem aí, por favor, né? Um outro dado da lei, por exemplo, você é casado com uma mulher que trabalha com você no serviço público, ganha exatamente a mesma coisa que você, por exemplo, R$ 20.000. Aí vocês se separam, né? Tem uma criança, um filho, aí ela vai morar no sul do Brasil e você mora no Nordeste. Aí lá no sul do Brasil ela pede pensão ou formaliza a separação. Aí pergunto, onde é que se propõe a ação? Que a regra, quem está ingressando com a ação tem que propor a ação no domicílio do réu, né? Já que eu estou processando alguém, então eu vou processar alguém lá onde a pessoa mora, né? Para a pessoa ter mais facilidade para se defender. Mas aí o Código de Processo Civil diz o seguinte, como é mulher, a ação tem que ser proposta no domicílio dela. Ou seja, ela foi morar lá no sul, ela vai propor a ação lá e você que vai ter que se virar para encontrar um advogado no sul, né? E para fazer a sua defesa. Hoje em dia está até um pouco mais fácil, né? Porque a maioria dos processos é eletrônico, então não necessariamente você precisa ter um contato, né, com o advogado do local. Mas de repente tem uma audiência, né? Você talvez tenha necessidade de se fazer presente
enfim, para o processo até ser mais rápido. E aí você vai ter que se deslocar lá para o sul, né, para perder dias de trabalho, né, para poder fazer a defesa. Isso não muda na lei, né? Isso não muda. Direitos iguais na Constituição de 88. Esse Código de Processo Civil, salvo engano, é de 2003 e permanece com esse regramento, né? Agora vem uma medida provisória de um governo supostamente de extrema direita, né? E mantém esse privilégio para mães que criam os filhos, mas para os pais que criam os filhos sozinhos não tem esse direito, né? Eu vou falar uma coisa agora que provavelmente eu vou perder alguns inscritos. Eu fico um pouco indignado quando eu ouço assim qualquer canal e fala esquerdalha, esquerdopata, que não sei o quê. Mas eu andei refletindo, né? Agora eu tô assim, parece que eu tô aplicando um filtro maior nisso. E aí eu consigo compreender o que se compreende de esquerda, né? Na esquerda no Brasil se compreende de um Estado absolutamente assistencialista, que não incentiva as pessoas a trabalharem, ou se compara com, por exemplo, o extremo da Venezuela, né? Por que eu digo isso? Porque eu moro aqui na Europa, né? Eu vivo num país socialista, e o que mais tem é eleitor de bolsogado aqui. Super satisfeito com o país, pelo menos estava antes dessa pandemia, né? Você tem um serviço público de saúde que não é de excelência, mas aqui tem um serviço público de saúde que existe, que você vai ser atendido, vai demorar, mas você vai ser atendido, né? E por conta disso, se você quiser fazer um seguro saúde, é muito mais barato. Por quê? A partir do momento que o serviço público de saúde existe, a questão de lei de oferta e de procura, o particular acaba tendo que cobrar mais barato. Agora, no Brasil, como funciona? O público, ele é semântico, ele só existe no papel. O susto, eu chamo de susto. O susto existe no papel, na prática você não tem, né? Você vai para a UPA, UPA! Aliás, o nome foi o melhor nome que puderam dar no Rio de Janeiro. UPA! UPA! Ou seja, você está ferrado mesmo. E aí, por conta de não existir o serviço público de saúde, você tem que pagar um particular, e o particular é muito mais caro, né? Lei de oferta e a procura, muita gente procurando, então o plano é mais caro. Agora, assim, as mesmas pessoas que criticam esquerdopata, que não sei o que lá, querem um auxílio assistencial de R$600, querem um auxílio assistencial de R$1.200. Vocês percebem que não tem como você chegar ao extremo e colocar e ver tudo que a esquerda de pior tem e por conta disso crucificar a esquerda? Porque se você olhar para a direita vai dizer assim para você, meu filho, há uma situação de crise de saúde, realmente você tem que ficar em casa, não tem como você trabalhar e o Estado não tem que lhe prover, porque aqui é livre mercado, então você se vira aí. O que acontece? A minha posição política é não ter posição política, não aderir a essa polarização de esquerda e direita, né? E nem de centro, nem de nada. Eu acho que, assim, na minha visão, o ideal é que o governo incentive que as pessoas produzam com menos assistencialismo, mas desde que exista um mínimo para a pessoa sobreviver e não morrer com a questão de criminalidade, ou seja, tem uma segurança pública, tem um mínimo de hospital e pelo menos uma escola básica, né? É o que eu acho que... E aqui na Europa, vários países são, assim, socialistas, e a linha é mais ou menos essa. Assim, o governo ele não dá tudo, ele só não deixa você morrer, né? Então, tem lá a saúde pública, tem a segurança, né? E a educação é nível igual ao particular, praticamente não tem diferença, né? Até me veio em mente falar para vocês que tem alguns canais aí na lista de sugeridos que são canais estrangeiros. Eu já até encontrei inscritos aí nos comentários, né? Em canal em italiano, por exemplo. Eu acho bem interessante vocês assistirem canais em outras línguas também, porque por mais que vocês não entendam, assim, falem pouco, compreendam pouco, o cérebro assim, é impressionante. Você vê que um bebê,
Ele só ouve os pais falando, daqui a pouco ele tá lá engatinhando, daqui a pouco ele tá resmungando, daqui a pouco ele começa a falar, ele vê os desenhos, ele começa a falar. E o cérebro adulto, assim, também não é tão diferente quanto de um bebê, não, assim. Então, acho que você ouvindo, tendo paciência, ao invés de ficar jogando videogame ao extremo, não tem nada para fazer, não quer estudar, assiste um canal de uma área que você curte, como por exemplo masculinista, assiste em outro idioma, né? Tem alguns aí na lista de sugeridos, né? Então, em questão em relação ao auxílio assistencial, é isso, né? Eu acho que quem defende a direita deveria defender também que não deveria ter auxílio assistencial nenhum, né? Sim, tem que ser coerente, né? Tem que ser coerente. Ah, mas, Alita, mas eu não tenho condição nenhuma porque o governo deixou eu trabalhar. Mas, meu amigo, é livre mercado. Assim, você quer um governo de direita, então, assim, extrema direita não tem que ter assistencialismo nenhum, né? Para vocês verem como quando você polariza, né? Quando você polariza, você percebe que, poxa, aquilo não é coerente com o que eu quero para mim. Eu quero que a viatura da polícia passe por aqui, que não tenha menos criminalidade, não quero contratar um segurança particular para minha rua, né? Quero poder ir ao mercado tranquilo, trazer minhas compras, né? Nesse momento eu já falei no podcast pós-crise, né? Talvez a gente tenha o êxodo urbano, né? Para voltar para o campo. Pessoal, desculpa por esse barulho aí, mas eu não tenho o que fazer. O rapaz está soldando uma caminhonete ali, enfim. Mas assim, eu não estou pregando nada de esquerda, não. Estou pregando nada disso. Eu acho que os dois lados extremos são demonizados, né? Mas a gente tem que parar um pouco com esse preconceito de que o azul é mais bonito que o vermelho, né? Vamos tentar escolher uma cor mediana entre os dois aí, não sei o que daria na mistura nessas cores aí. Enfim, agora eu vou falar em relação à legislação aqui da União Europeia, né? Parece que aqui tem uma cota que 30% dos cargos de direção tem que pertencer às mulheres. E assim, algum tempo atrás eu tinha lido que as empresas não estavam cumprindo isso. Mas aí eu pergunto, as empresas não estavam cumprindo essa cota, por quê? Simplesmente porque não queria ter prejuízo. A empresa não vai colocar uma mulher lá no órgão de direção só porque é mulher. Ela tem que colocar o melhor profissional lá do mercado, o melhor profissional da própria empresa, né, que foi galgando, subindo, né, na hierarquia da empresa, né, pela competência. Agora, poxa, tem homem e tem mulher com o mesmo grau de competência, né, assim, com o mesmo rendimento, e aí tem que cumprir a cota, ok, vai cumprir a lei lá, embora a lei seja absurda. Como se não bastasse, eu li uma notícia ontem, né? Eu até mandei para alguns canais, que o BCE quer aumentar para 2000, o Banco Central Europeu quer aumentar essa cota para até 2026, né? De 40% para 51%. Eu fico perplexo, porque não é o planeta 50%, 50-50, é o planeta 51-49%. Como é que você vai aumentar uma cota? Olha o absurdo. Aumentar a cota, imagina que se faça concurso público no Brasil e 51% das vagas seja para negros, pardos e índios. Ou seja, isso é um absoluto privilégio. Daqui a pouco você vai ter que fazer o inverso, você vai ter que fazer cota para homem ou cota para branco, se é que existe branco no Brasil, né? Sim, branco, porque você não pode olhar só a cor da pele. Às vezes o sujeito é branco, mas tem 1,50 m, 1,60 m, cabelo duro, e você vai dizer, não, mas o cara é branco, né? Às vezes você pega o cara que é mulato, assim, bem escuro, com olhos claros, com olhos verdes, olhos esverdeados, você vai dizer, não, o cara é negro, né? Assim, eu fico perplexo com essas coisas que se colocam na lei, que na prática você não tem como controlar. Mas aqui na Europa chegou o absurdo deles quererem aumentar as cotas entre 40% a 51%. Imagina que eles aprovem para 51%
assim, a injustiça, a perplexidade que isso vai causar, né? Gente, assim, só o que cabe a gente é sair, é tentar sair desse mundo louco, né? Assim, não se relacionar mesmo, assim, coisa séria, não casar, não ter filho. Não, o problema não é só a legislação, o problema é nosso, vamos assumir a nossa responsabilidade. Nós demos essa liberdade para as mulheres, né? Nós concedemos isso a ela. Quem deu direito a voto a elas fomos nós, porque só nós que podíamos votar, né? E nós estimulamos essa sexualidade todas, né? Essa sexualidade toda, quantas vezes a gente de repente não pensou, não, tem nada demais. Você mesmo não se importa em se relacionar com uma mulher que não é virgem, ou seja, você de uma certa forma estimulou isso e vamos assumir a responsabilidade da gente. Elas estão assim, o feminismo está assim, elas estão tendo esse comportamento com a visão absolutamente utilitarista da gente e descartando a gente porque nós deixamos. Então a culpa é nossa. E aí, o que a gente pode fazer para consertar isso? Bom, tentar brigar com o legislador, brigar para a lei. Eu não sei a idade de vocês, eu tenho mais de 40, eu tenho provavelmente menos de 40 verões de vida pela frente, né? Eu não tenho mais tempo para brigar por isso. Também não tenho filho, não tenho por quem brigar por isso. E nem tenho a vontade de salvar, como se diz o bordão, de salvar o Ocidente, salvar a sociedade. Eu lamento, eu quero salvar a minha pele, né? Eu já falei no podcast de pós-crise, se eu tivesse uma outra situação financeira, um outro planejamento, eu tentaria comprar um sítio, né, uma chácara, e ser totalmente independente aí de água, de luz, né? Eu estou há 3 dias sem falar com ninguém, né? E até mensagem de WhatsApp de amigos eu não tenho falado, só tenho escrito, né? Eu tenho feito um teste também, assim, de curtir mais a solitude e escrever, não falar. Eu abri uma exceção aqui para gravar esse podcast aqui, para vocês. Eu fico pensando que isso, assim, de repente pode ser um treinamento para eu morar no campo, né? Eu já andei olhando aqui umas casas aqui no campo também, aqui na Europa, também muito mais barato, né? Que morar aqui, assim, pelo preço da minha casa aqui, eu compro assim, quase sei lá, um sítio lá de 50 mil metros quadrados, assim, nesse nível, assim, dependendo da região aqui, com uma casinha, né? Assim, de repente, quem sabe no futuro aí eu já não me desfaço daqui, não vendo aqui, não vou para lá. Tem que desenvolver mais a solitude, né? Mas se eu tivesse no Brasil, e inclusive o Brasil ainda é um plano para mim futuro, se aqui tiver um terremoto, né? Eu tenho propriedades do Brasil, tenho recursos no Brasil que... No outro dia eu estava pensando, poxa, por que eu não mandei esses recursos para cá, né? O real se desvalorizou aí quase 50%, mas eu fiquei pensando, se eu tivesse mandado todos os meus recursos do Brasil para cá e o real tivesse se valorizado, eu também não sentiria arrependimento? Será que eu não estou esquecendo daquilo que eu prego, que é diversificação? Então tem que ter uma parte no Brasil mesmo. A partir do momento que eu tenho propriedade no Brasil, né? E existe até assim essa estratégia, se acontece um terremoto aqui, uma destruição total, né? Eu não morrer, eu posso voltar para o Brasil, tenho propriedade para morar, tenho recurso para comprar alguma coisa para mim, para morar no campo, alguma coisa nesse sentido, se eu ainda tiver saúde para poder fazer o cultivo, né? Cuidar dos animais e tal. E é isso, pessoal. Então cabe a gente aí, a gente não se revoltar, né? Mas a gente ficar se questionando, a gente colocar o cérebro da gente para trabalhar mais um pouquinho, para a gente não crucificar o socialismo. O socialismo, na minha visão, ele não é ruim. Ruim é o que o homem faz do socialismo, assim como o capitalismo também. Assim, ambos têm vantagens e desvantagens, quem estraga é o homem, né? Nossos antepassados sobreviveram a ataques de animais,
hoje em dia a gente morre com o ataque do próprio homem, né? Pela ganância, né? No capitalismo, né? Ou pela própria covardia do socialismo também, né? Mas o que vocês estão vivendo aí no Brasil é assim: você não concorda comigo, você é meu inimigo, né? Você critica o Bozogado, né? Então você é comunista, come criancinhas, né? Então vamos parar para pensar um pouquinho, não associar tudo que tem de ruim ao socialismo. Se quiserem fazer isso, então procurem estudar o socialismo daqui da Europa e, assim, vamos pensar no socialismo daqui. Que aqui, assim, vários bozogadistas, né, estavam aqui felizes, né, indo para o serviço público de saúde lá, sendo atendido, elogiando, né. Os impostos aqui são altíssimos, né. Eu acho que aqui o socialismo, eu fico um pouco indignado porque o Partido Socialista vai para a TV, aí fala para caramba que é A, que é B, que é C, que é aquilo, né? Por exemplo, aqui você paga, né, as consultas no serviço público de saúde, mas paga pouquinho, né? Mas a lei diz o seguinte: se você não tiver condições de pagar, né, e aqui a Receita Federal daqui tem controle todo da sua vida, né? Pela nota fiscal que você fez do supermercado e tal. Aliás, as compras de supermercado são abatidas no imposto de renda também. Até isso, luz, água da sua casa são abatidos de imposto de renda. Aluguel são abatidos do seu imposto de renda também. Ou seja, você paga um imposto de renda muito alto, mas sobre efetivamente o que ultrapassou o que você ganhou, menos o que você gastou de básico, né, para viver. Então, efetivamente, o que sobrou, né, sem ser o básico, né, que você tenha gasto. Então eu vejo o socialismo aqui querendo fazer tudo. Eu fico perguntando assim: mas peraí, você vai tirar dinheiro da onde? Você vai aumentar mais os tributos? Os tributos aqui chegam a 52%, claro que para quem ganha muito. É esse socialismo que é o ideal, que eu penso. Aí nesse caso, eu vou criticar o socialismo mesmo morando aqui, que é assim, uma visão de extremo, né? Como se eu fosse morar nos Estados Unidos. Eu já visitei os Estados Unidos, não me agradou. Você trabalha bastante, ganha bastante, mas se você se acidentar, não tiver um seguro-saúde, você vai ser devedor e, assim, sabe, não tem conversa. Você não paga aluguel, te bota para fora da casa, né? De uma certa forma é positivo, há uma dinâmica, né? Uma redução de preços por conta disso, mas assim, o ser humano não conseguiu encontrar um meio termo ainda. Esse barulho está me incomodando muito, eu vou ter que encerrar o vídeo. Mas isso aí, espero que os canais comentem a questão do veto do Bozogado, né? Eu acho que o governo dele, se ele é patriota... Aliás, ele tem dupla nacionalidade, né? Porque ele é italiano desde que ele nasceu, embora ele não tenha pedido reconhecimento, né? Ele é italiano, ele tem dupla nacionalidade e é patriota. Então, se ele é patriota, assim, está insustentável. Eu acho que estão fazendo de tudo com que ele perca a popularidade para derrubá-lo. Sim, estão. Que a imprensa está assim, exagerando contra ele. Sim, está. Sim, sem dúvida nenhuma. Que a situação da crise da saúde não é culpa dele, que isso prejudica o governo dele, que ele assim, não é responsável por isso. Sim, é verdade, mas assim, vamos parar para pensar. De qualquer forma, ele mesmo se coloca numa posição de insustentabilidade, né? Eu não gostaria de ter um presidente da República assim, ignorante, né? Assim, passando vergonha, ofendendo esposa de presidente de país de primeiro mundo, falando que é uma gripezinha e morrendo gente pra caramba no mundo inteiro, né? Não é a imprensa do Brasil que está contra ele, é o planeta inteiro que discorda da posição dele, né? Então, assim, se ele é patriota mesmo, assim, o mais sensato é ele pedir para sair, né? E sem contar que a questão da proteção para os filhos, né? Eu acho que eu perdi umas amizades essa semana porque eu disse que a diferença é que o Bozogado nunca teve a chave do cofre, né? Então cabia a ele ali nomear funcionário fantasma, nomear aquela gostosa da academia que não, para o gabinete a gostosa não trabalhar, né? Ficar dando aula no Rio de Janeiro de malhação,
os filhos dividirem lá o salário dos assessores, é o que estava ao alcance dele. Agora ele tem a chave do cofre, ele é o chefe do Executivo Federal, no entanto ele também não consegue fazer nada. Ele realmente não, eu acho que ele não faz desvio nenhum dele, e nem teria, e mesmo se ele quisesse fazer, os holofotes estão todos ligados para ele, né? Qualquer deslize que ele tiver, a imprensa vai marretar mesmo, porque a imprensa quer derrubar. O pessoal fala da Globo, a Globo acho que está mais naquela situação de sobrevivencialismo, porque quem vai cair primeiro? Porque se o Bozogado não cair, a Globo cai, ele não vai renovar a concessão da Globo. Então existe um desespero dela, então qualquer deslize que ele cometer, né, isso vai ser bastante explorado para reduzir a popularidade dele. Mas ele tem que colaborar também, né? Você tem uma crise de saúde imensa no planeta inteiro, aí o cara vai passear de jet ski, pô, com homem na garupa ainda, um machão, poxa, vai vetar a questão do auxílio emergencial para pai que sustenta a família, aí a justiça ainda tem que dizer que o cara ainda tem que pagar a pensão sobre esse auxílio assistencial que ele está recebendo. Pô, nós homens estamos sendo tão assim, esfolados, que a gente vai dizendo o seguinte: eu vou casar, não vou ter filho, não vou ter relacionamento, coisa que a maioria aqui dos inscritos desse canal pensa, né, acredito, e vai chegar uma segunda categoria, que eu me incluo, não vou pagar mais imposto, não vou pagar mais tributo. Primeiro que eu não vou consumir mais no Brasil, e quando eu vou ao Brasil eu consumo só supermercado, né? Basicamente supermercado, não compro uma peça de roupa, nada, né? E também, não quero mais emprego. Sou funcionário público, mas estou saindo, foi o que eu fiz, estou saindo, estou entregando tudo, eu tenho menos de 40 verões de vida pela frente, eu não vou ficar aqui para ganhar bem, acumular riqueza, ter um péssimo padrão de vida, não sair de casa porque tem medo de ser roubado na rua, né, pela criminalidade, né, e ganhar dinheiro para quê? Para morrer e ficar tudo para o Estado novamente, né, porque assim, vai sobrar, porque se eu sou minimalista, né, minimalismo de raiz, assim mesmo, e vou ganhar bem até o quê? Até 60 anos, 70 anos de idade, vou fazer o quê com esse dinheiro? Deixar para quem? Deixar para o governo? Então, está na hora aqui, pelas minhas contas, eu já consigo fazer meu sustento, já tenho minha sobra, tenho um plano B, tenho um plano C, tenho um plano D, então está na hora de pedir as contas e realmente conseguir viver, e foi o que eu fiz. Fiz minha mala, pedi lá minha demissão, né? Recebi o que eu tinha que receber, fiz minhas malas, vim para cá, sim, experimentei alguns países aqui, por enquanto eu estou aqui, e assim vou levando a vida. E eu já contei em outros podcasts, aí se vocês quiserem saber mais, ouçam os outros podcasts. Eu peço desculpas a vocês porque eu não tenho pauta, eu não escrevo o que eu vou falar, tudo é da minha cabeça. Peço desculpas se eu ofendi algum de vocês, na verdade, não tem intuito nenhum de ofender ninguém, apenas de expor as minhas ideias, e eu acho que vocês são inteligentes, vocês sabem aplicar filtro, eu não quero que vocês concordem com as minhas ideias, longe disso, muito pelo contrário, eu quero que vocês discordem. Existem vários argumentos para discordar das minhas ideias, inclusive argumentos sedutores. Os argumentos sedutores, eu já disse anteriormente, a gente tem que ter muito cuidado, né? A gente julga muito quando a gente ouve um lado e não ouve o outro, né? É bem complicado. E é isso, pessoal. Vou ficando por aqui, já são 38 minutos. Um grande abraço e vamos que vamos.